Bom dia, meu nome é Fábio, professor de História. Hoje a aula está direcionada ao sétimo ano, com o capítulo 4 do módulo 1, e vamos falar do tema Humanismo, Renascimento e Reforma Protestante. No primeiro tópico, eu coloquei as transformações na Europa entre o século XIV e XVI. As transformações da Europa nesse período estavam relacionadas à questão política, à questão cultural e à questão artística. Então, essas mudanças é o que vai ditar o cotidiano da população europeia nesse período. No subtópico eu coloquei aqui as principais mudanças na Europa. Na questão econômica, vamos ter a ampliação do comércio, certo? Que vai beneficiar uma classe chamada classe burguesa. Então, a classe burguesa ela vai fortalecer o seu poder em detrimento do enfraquecimento, dos senhores feudais. Além desse enfraquecimento, vai ocorrer uma maior aproximação entre o rei e a burguesia. Essa aproximação deu origem às chamadas monarquias nacionais, certo? As novidades tecnológicas. Essas novidades foram a invenção da bússola, do astrolábio. Essas invenções foram importantes, que promoveram um avanço nas expansões marítimas, ou seja, um maior desbravamento do Oceano Atlântico para percorrer longas distâncias, a partir da orientação feita pela bússola e pelo astrolábio. A renovação no ensino. Até então, o ensino era controlado pela Igreja Católica, ou seja, as instituições, as universidades eram controladas pela Igreja Católica, que promoviam cursos relacionados à teologia, à medicina e ao direito. A partir do século XI ao século XIV, vão surgir instituições laicas, universidades laicas, que vão ensinar, vão promover o crescimento de novos cursos. Essas universidades laicas, ou seja, elas vão romper com a Igreja Católica, promovendo o surgimento de novas áreas de conhecimento, tanto na poesia, filosofia, história. Essas universidades vão, de certa forma, ser compostas em sua grande maioria pela classe burguesa. Por isso que vão ter cursos de profissionalização na administração comercial, o que era importante porque a classe burguesa é uma classe comerciante, certo? Depois vamos ter aqui o antropocentrismo versus o teocentrismo. Então, antropocentrismo nesse período vai ser o homem sendo o centro do universo, quebrando aquela visão que tínhamos antes, que tudo estava pautado na Igreja Católica, que é a chamada teocentrismo. Então, a visão que vai surgir a partir desses séculos é a visão antropocêntrica, ou seja, que o homem passa a ser o centro do universo, rompendo com a visão da Igreja Católica, que é a visão teocêntrica, em que, para a Igreja Católica, Deus é o centro de todo o universo, certo? A partir daqui vamos ter também os chamados avanços na ciência. A investigação do corpo humano. Então é a partir desse período também que vamos começar, a ciência vai avançar, porque vai promover a dissecação de corpos, o estudo desses corpos. Vão estudar os órgãos, vão ter conhecimento desses órgãos e a função desses órgãos, ou seja, promovendo um avanço na ciência, mesmo sendo questionado pela Igreja Católica, certo? Então, além da investigação do corpo humano, vamos ter a visão do heliocentrismo e a visão do geocentrismo. A visão heliocêntrica ela foi criada por um astrônomo chamado de Nicolau Copérnico. O que era essa visão heliocêntrica? Em que a Terra girava em torno do Sol. Então ele criou uma teoria dizendo que a Terra girava em torno do Sol. Só que a Igreja defendia uma outra teoria, que é a teoria geocêntrica, em que a Terra é o centro do universo e o Sol e a Lua apresentam gravidades ao seu redor. Então essa é a visão geocêntrica. Então houve um conflito entre ciência e a Igreja. A Igreja não aceitava essa visão heliocêntrica, e passou a perseguir aqueles que defendiam, como por exemplo o teólogo chamado de Giordano Bruno. Ele defendeu essa teoria, ele foi perseguido e foi para a fogueira da Inquisição, promovida pela Igreja Católica. Galileu Galilei, ele também vai defender a visão heliocêntrica, a visão de Nicolau Copérnico, a visão em que a Terra girava em torno do Sol. Só que Galileu Galilei, ele também vai ser perseguido pela Igreja Católica. Mas, para não acontecer
né, como aconteceu com Giordano Bruno, Galileu Galilei ele vai se retratar com a igreja. Ele vai renunciar a essa ideia heliocêntrica, né? Ele vai ficar em prisão domiciliar e muitas das suas obras vão ser queimadas pela Igreja Católica, certo? Depois temos aqui dois pensadores humanistas, que é Nicolau Maquiavel, né, o italiano. Ele, de certa forma, vai ter um pensamento absolutista, né? Ou seja, vai enaltecer, né, o poder dos reis. Na sua obra O Príncipe, ele mostra o ato de governar. Então, o que é pautado na sua obra? Na sua obra, ele vai dizer como, né, o poder absoluto do rei deve ser mantido. Ou seja, para se manter esse poder, é necessário agir de forma, né, com força bruta. Ou seja, mesmo que tenha divergências ou que o rei haja de forma ilícita, é necessário para que ele possa sustentar, né, o Estado e fortalecer o seu poder. Essa era a visão, né, de Nicolau Maquiavel. Erasmo de Roterdã, outro pensador humanista, ele vai escrever o chamado Elogio da Loucura, né? Vai criticar, né, a Igreja Católica. E que, para ele, na sua obra, ele vai falar da liberdade religiosa e criticar o que existia dentro da igreja, que era a corrupção, certo? Então, essa é a nossa primeira parte do nosso assunto. Vamos para a segunda parte.